Hoje vamos acompanhar a parte 2 do anime Monster Musume no Iru. Se você não assistiu a parte 1, volta lá e assiste, combinado? Depois de serem descobertos pela coordenadora, eles bolam um plano para ver o que iam fazer para ajudar a Sua a não ser deportada. Em seguida, o esquadrão de segurança interespécie chega e já entra quebrando tudo. O protagonista, sem entender nada, se pergunta para onde as garotas foram. O líder se aproxima dele e o parabeniza por ele ser um anfitrião maravilhoso, hospedando tantas garotas assim. Com isso, ele pensa que a coordenadora tinha mandado fazer um quarto para Su. As garotas foram se esconder em um parque achando que estavam a salvas. E lembra que a pessoa mais importante não estava com elas. E então entra em desespero. Alguns guardas aparecem e elas se escondem rapidamente. Ao tentar pegar água para Su, Papi acaba se molhando toda e Su ajuda ela a se secar. Enquanto Kimi e Hito ia atrás das garotas para contar para elas que a Smith mandou preparar um quarto para Su, houve uma garota pedindo socorro e a salva de bater em um porte. Ela pergunta se ele está bem e ele diz que sim, que isso acontece com ele o tempo todo. Após isso, ela o agradece e se apresenta como Meru. Ele fala que é um prazer conhecê-la, mas que tem que ir, pois está procurando algumas garotas não humanas. E então Meru diz que sabe onde elas estão. Enquanto isso, Sentori e Mia tentavam não ser descoberta pelos guardas. Mia então dá a ideia dela se esconder na parte de trás de Séria, já que é bem grande, mas ela não gosta muito da ideia. E ao se virar, acaba quebrando a torneira e se molhando toda. E mais uma vez, Su entra em ação e suga toda a água de seu corpo. Finalmente, Kimi e Hito encontra as garotas e sente uma aura bem ruim vindo do parque. Mia estava tentando se proteger da Smile sugadora de água, porém se distrai quando o Prota chama ela. Su aproveita a oportunidade e coloca ela pra dormir também junto com as outras. Sua próxima vítima era Meru, mas Kimi e Hito salva ela novamente, colocando a Smile dentro de um saco. Ao chegar em casa, as meninas ficam arrasadas ao saber que estavam se escondendo à toa esse tempo todo. A coordenadora aparece e Papi vai até ela agradecer por ela ter mandado fazer um quarto para Su. Smith diz que faz 1 milhão de coisas e que ainda precisa tratar de imigrantes ilegais e novas espécies, e que não aguenta mais, portanto nunca viu nenhuma Smile. Esse quarto que ela mandou fazer na verdade é para Meru, a mais nova intercambista que ia morar com eles. Com muitos ciúmes, Mia começa a ver coisas que não existem e vai até os dois separá-los. Ele escorrega, cai e ainda tem que aguentar as duas brigando por ele. Em meio à confusão, Mia acaba quebrando a cadeira de rodas, e agora Kimi e Hito tinha que carregar Meru em seus braços para todos os lugares, até a outra cadeira chegar. Mia não estava conseguindo se controlar ao ver seu Darling carregando outra mulher nos braços. Sentória tenta acalmá-la, mas ela diz que não vai ficar parada olhando, e que apesar de tudo, Séria ainda não tinha passado dos limites. Papis é uma criança e Su está fora de questão. E então ela é a candidata mais provável de ser noiva do Prota. As meninas ficam chocadas ao ver a forma que Mia via elas esse tempo todo. Séria fala que talvez Meru não tenha intenções com ele, mas pelo visto ela tem sim. Kimi e Hito acaba escorregando e fica sem jeito para segurar Meru. Ao ver a cena, Mia vai até lá e dá uma bronca no seu amado pela falta de atenção dele. Porém, Meru fala que não se importa e deixa Mia ainda mais irritada com tanta ousadia. Para tentar reverter a situação, Mia vai até seu Darling e fala que ficou toda grudenta enquanto brincava com Su, achando que ele ia dar super atenção a ela. Porém, ele só fala que ela precisa de um banho e que já deixou a banheira pronta. Vendo que seu plano não deu certo, fica ainda mais irritada e tem a ideia de diminuir o ar para congelar o quarto de Meru, mas quem estava sofrendo era ela. Em seguida, Kimi e Hito chega com a sereia e percebe que o ar estava muito gelado e vai conferir. Ele tenta arrumar, mas as pilhas não estavam funcionando. Depois disso, Mia fala que elas três vão se juntar para proteger seu Darling da garota sereia. No entanto, as outras meninas não querem se envolver nisso, e Papi já estava até chamando Meru para jogar com ela, mas ela estava interessada em saber se Kimi e Hito tinha uma namorada ou não. Sentori então se aproxima e pergunta se ela tem interesse no Prota. Meru fala que sim e que sereia sempre adora romance, especialmente aqueles com um final triste. Sentori percebe que ela é maluca da cabeça e acha o jeito dela muito suspeito. Até que Meru pergunta se ela é a namorada do Prota e a deixa toda envergonhada, dizendo que é apenas a serva dele. Com isso, Meru fala que os boatos sobre Centauro ser muito orgulhosos eram verdadeiros e que ela sente uma fé bastante nobre vindo dela. Séria se sente como se estivesse em frente a uma rainha e tem um comportamento diferente. Então Mia traz ela de volta pra realidade. Kimi e Hito chega com algumas pilhas que tinha encontrado e pede para Mia trocar enquanto leva Meru para sua banheira. Mia estava ficando maluca de ciúmes e então Séria fala que ela está exagerando, que Kimi e Hito só está ficando mais tempo com Meru porque sua cadeira de rodas está quebrada. Tristinha, Mia fala que também gosta de contos de fada e que seu sonho é ser carregada por um príncipe. Séria fica pensando se isso não seria fisicamente impossível e dá a ideia dela pôr um biquíni para seduzir seu Darling. Mia então vai até lá e pergunta se pode dar um mergulho, já que a piscina é enorme, e chama Kimi e Hito para ir com ela, mas ele não aceita. Em seguida, Séria aparece e estava um pouco envergonhada por o biquíni ter ficado bem pequeno nela. Brava Mia pergunta por que ela estava tentando seduzir Kimi e Hito. Do nada, Papi aparece em seu traseiro procurando sua amiga Su. Algo acontece
aparece e Séria sai correndo. Ao ver Kimihito e Meru dentro da piscina juntos, Mia vai atrás dele, porém a piscina é muito funda e fria para ela e ela acaba desmaiando. E então ela é salva pelo prota como sempre sonhou. Meru parecia estar bem preocupada com ela e tenta aquecer Mia com o calor do seu corpo. Su aparece do nada e pula no prota e o sufoca como sempre. E então Meru fala que foi isso que aconteceu quando eles caíram na piscina. Após isso, as duas tomam banho juntas. Mia se desculpa por ter sido tão rude com ela. Diz que só estava assim porque estava com ciúmes, mas deixa claro que não ia deixar ela se casar com ele. Meru fala que essa nunca foi sua intenção. Ela, na verdade, almeja um amor tão trágico como o da princesa Sereia. Por outro lado, ela deseja que dê tudo certo entre Kimihito e Mia, contanto que ela aceite algumas infidelidades. De manhã, Mia estava praticando na cozinha para se tornar uma boa esposa. Na hora do ingrediente secreto, que era seu amor por Kimihito, ela exagerou um pouco. Ele pergunta se ela precisa de ajuda, porém ela não aceita. Mia então pergunta qual é o melhor jeito de treinar para ser a esposa dele. E imagina como seria. Logo ela volta para a realidade e ainda queima suas mãozinhas. Depois disso, ela se tranca no quarto porque não queria que ninguém visse que ela estava descamando. Kimihito vai até o quarto, mas ela pede para ele deixar ela sozinha. E então ele vê algo no chão e se pergunta o que era aquilo. Nesse momento, a doida quebra a porta para impedir que ele visse suas escamas. No entanto, ela piorou foi tudo e fica morrendo de vergonha. Ela fala que nunca precisou de ajuda para ser descamada antes, mas como suas mãos estavam machucadas, ela não estava conseguindo puxar suas escamas. Kimihito então oferece sua ajuda, mas em troca queria que ela o ajudasse a descamar também. Com muito cuidado, Kimihito começa a puxar suas escamas, pois era bem sensível. Se esforçando para manter seus pensamentos puros, ele finalmente tira a última parte da cauda, mas acabou parando a rua toda com tanto barulho que ela fez. Agora faltava apenas a parte da barriga, então Mia cobre os olhos dele com sua cauda para que ele pudesse tirar o restante. Com muita dificuldade, ele estava conseguindo, e faltava apenas mais um pouco. Qualquer movimento errado, ele acertaria em cheio. Mais tarde, Mia prepara alguns pratos para seu amado como forma de agradecimento por ele ter ajudado ela. O coitado, para não deixá-la triste, come tudo, mas não passa bem, e ainda agradece pela comida. Mia fica toda feliz achando que arrasou na comida. Em seguida, as outras garotas chegam. Mia também tinha feito todas elas experimentar os pratos que ela preparou, e as coitadas não estavam nada bem. De manhã, depois que Kimihito chega do mercado, o papi fala que vai botar um ovo. Ao ouvir isso, as meninas dão uma surra nele achando que ele tinha dormido com ela. No entanto, era um ovo infértil. De tempos em tempos, Arpia sofre esse fenômeno. De repente, a campainha toca. Era um cara dizendo ser um diretor de vídeo do intercâmbio interespécies e que estava filmando um documentário sobre o acordo cultural e pergunta se eles se importariam em dar uma entrevista. Kimihito deixa ele entrar. A primeira a ser entrevistada é Papi, pois seu maior interesse é filmar ela botando o ovo, mas como ainda não estava na hora, ele aproveita para entrevistar as outras meninas e vai no quarto de cada uma delas. Meru mostra seu quarto. Em seguida, ele vai até o quarto de Centória. Vendo que ele estava fazendo algumas perguntas desnecessárias, as garotas começam a ficar irritadas. No quarto de Mia, ele encontra sua pele antiga e tenta roubar pra ele. Depois de falar que ia usar a pele para fazer uma pesquisa e que isso poderia causar o casamento dela com seu Dain, ela deixa ele ficar com sua pele. Em seguida, Meru chega avisando que Papi estava prestes a botar o ovo. Imediatamente, eles vão até ela. O maluco logo chega também e começa a gravar. Kimihito ajuda Papi enquanto o cara filmava o parto dela, todo feliz que ia conseguir uma boa grana com esse vídeo sem censura. Su acaba com sua farsa usando sua habilidade e fala tudo o que ele estava pensando. Nesse momento, as garotas se juntam para dar uma surra nele, mas o idiota dá um show dizendo que elas não podiam bater nele, pois é contra a lei. Kimihito então pergunta se ele ainda quer o ovo e joga pra cima, o distraindo. Assim, ele dá um socão na cara dele e o joga longe. Após isso, eles voltam para ajudar Papi novamente, porque o ovo que ele jogou no cara foi um ovo comum. Com muita raiva por seu plano não ter dado certo, o falso diretor volta para sua rotina normal, que é catar teias de um aracne que mora com ele para vender. Ela ficou bem interessada em Kimihito ao saber que ele desperdiçou 3 milhões de ienes. No centro da cidade, uma loja estava sendo assaltada por alguns orcs. Clientes foram mantidos como um refém. As exigências deles eram completamente idiotas e impossíveis de serem realizadas. A polícia não podia fazer nada por causa do acordo cultural interespécie, e então a coordenadora aparece e fala para eles não se preocupar, que o esquadrão de segurança interespécie cuidaria do caso. Na loja, o chefe dos orcs sente o cheiro e dá alguns disparos pra cima, atingindo uma garota. Ela pergunta como ele conseguiu percebê-la. Ele diz que foi por conta do cheiro, pois eles conseguem sentir o cheiro de uma garota a quilômetros de distância. Por isso a polícia não consegue se aproximar deles. Em seguida, ele liga para a polícia dizendo que eliminou a agente que eles mandaram, mas isso fazia parte do plano da coordenadora. Os outros orcs encontram a garota escondida. Ela tenta fugir e puxa a cortina para pedir ajuda, mas não consegue. Bem longe dali, uma garota se preparava para atirar nos bandidos. Todos os seus disparos são nas armas dele, já que seu objetivo era desarmá-los. Desesperados porque não tinham mais armas, o chefe pede para eles mandarem
manter a calma, pois eles ainda não tinham os refém. Porém, não por muito tempo. Uma garota gigante entretira os refém dali. Mas ainda tinha uma garotinha com eles, e eles estavam planejando usar ela como escudo. De repente, a garota que foi baleada levanta e atira nos orcs que estavam na sua frente. Um deles ataca ela por trás e ela usa seu próprio corpo para atingir ele. Agora só restava o líder deles. Ele ameaça dar um fim na garotinha caso ela se aproxime, mas não foi necessário. A própria dá um chutão na cara dele e toma sua verdadeira forma. Ela, na verdade, fazia parte do esquadrão de segurança interespécie, junto com as outras garotas que participaram da ação. Em seguida, a coordenadora chega e pede para ele se render. Caso contrário, ele viraria linguiça. Com isso, o porco se rende, mas não teve papo. A justiça foi feita. Na casa do protagonista, as meninas estavam assistindo a reportagem e ficam meio confusas ao ver duas Smith. Durante a noite, o esquadrão de segurança estava em uma missão para capturar uma aracne suspeita de violar o acordo cultural interespécie, mas ela conseguiu fugir. Smith conta que essa aracne tinha fugido e que ela não tinha família anfitriã. Ao ver que Papa estava trazendo algumas comidas, Mia pergunta de onde ela estava trazendo todas aquelas coisas. Vão lá fora verificar e percebe que Kimihito tinha sido sequestrado. Ele foi capturado pela aracne. Ela o capturou e o levou para um lugar isolado. Quando ele acorda, ela pensa que ele morreria de medo dela, mas ele estava super calmo. Em seguida, um guarda aparece, mas o medo é tão grande que ele vai embora rapidamente, enquanto Kimihito é torturado pela aranha maluca. Com seus dentes, ele consegue cortar a teia e quase dá ruim. Kimihito pergunta por que ela estava fugindo e fala que ela deveria estar com sua família hospedeira, porém ela fala que eles não gostaram dela, e então ela fugiu. Foi quando ela conheceu o falso diretor de vídeo que se ofereceu para ser seu anfitrião. De repente, algumas luzes se acendem salvando o Prota. Era o esquadrão de segurança pedindo para Aracne se render, ou eles iriam usar a força. Kimihito pensa que elas estavam falando dele e diz que vai se entregar para que ela conseguisse fugir. Com isso, ele faz ela despertar ainda mais interesse nele. A garota aranha se rende. Smith pede desculpa por não ter escolhido a família anfitriã dela direito, e para compensar o transtorno, seu novo lar agora seria com o Prota e suas outras garotas. No café da manhã, Mia fica com ciúmes da Aracne e parte para cima dela, mas é derrotada facilmente. À noite, quando Kimihito pensa que finalmente vai descansar, cai em uma armadilha da Aracne que estava muito mal intencionada. Quando estava prestes a atacá-lo, Centaurea corta a porta e foge com ele. Na rua, todas as pessoas estavam olhando para eles, até que finalmente eles encontram um lugar mais calmo. Porém, logo alguns idiotas chegam e começam a zoar Centaurea. Ao ouvir aquelas coisas, ela chega no seu limite e tira sua espada para fazer picadinho deles. Porém, por conta da lei interespécie, ela não pode machucá-los. Kimihito é pego por trás por um dos idiotas, enquanto Sera é atacada pelos outros. Por sorte, a Mulher-Aranha chega e o salva dos covardes que se tremeram de medo quando viram ela. Após isso, Aracne pega o Prota de volta pra ela, mas Sera dá um chutão na cabeça dela e rouba Kimihito, dizendo que ele é só dela. Sera o aperta demais e o coitado quase desmaia. No fim, as duas meio que se entendem e vão embora pra casa. Na manhã seguinte, Kimihito acaba pegando um resfriado. As garotas ficam desesperadas sem saber o que fazer, e então Mia se oferece para ser sua enfermeira. Do nada, Smith chega e coloca todo mundo pra fora do quarto, pois Kimihito pode estar contaminado e precisa ficar isolado. E então ela diz que ela mesma vai cuidar dele, mas na verdade isso era só uma desculpa para ela fugir das suas obrigações. 10 minutos depois ela já estava dormindo. As meninas então se juntam e Sera tem a ideia de usar Su para cuidar de Kimihito, já que ela não podia ser contaminada. Com isso, elas mostram para Su como ela deveria cuidar dele. Nesse momento, Su mostra mais uma de suas habilidades e se transforma no protagonista. Sera se aproxima dela e mostra como ela deveria fazer. Ela segue as instruções direitinho, mas o sufoca como sempre. A próxima a cuidar dele através de Su foi Mero, que usa as técnicas das sereias para ajudá-lo. No entanto, se ele fosse seguir isso, ele estava ferrado. Mia entra em ação e prepara um mingau especial de arroz para ele. Por sorte, chegou só a tigela vazia, senão ia acontecer com ele o mesmo que aconteceu com Mero. Só de experimentar essa gororoba, ela desmaiou. Papi também queria ajudar e pede para Su dormir com ele por ela, e quase mata o coitado. Após isso, as três começam a brigar para ver quem ia cuidar melhor do Prota. Araki dá um jeito nela antes que elas ensinassem coisas estranhas para Su, mas já era tarde demais. Finalmente, Su resolve agir por conta própria e usa sua antena para ver o que o Prota tinha. Com isso, ela lembra que ele ficou doente por sua causa e cuida dele durante a noite toda. Quando ele acorda, ele já estava se sentindo melhor e agradece por sua ajuda. Em seguida, as meninas caem dentro do quarto querendo saber se ele estava melhor. E então Su começa a falar, deixando todos chocados com mais essa descoberta. E agora a Mia tinha mais uma rival no amor. Se você gostou do anime, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!